turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, continuando nossa aula sobre função, nós vamos estar trabalhando na aula de hoje um assunto também muito importante, que é a parte de função afim, que é a continuação do assunto de função. Então, turma, o que é uma função afim? Função afim é um caso particular de uma função, ou seja, nós temos vários tipos de funções. Depois nós vamos trabalhar a função quadrática, que é a função do segundo grau. Só que agora nós ainda estamos na função do primeiro grau, ou seja, o polinômio que representa a função é um polinômio do primeiro grau. Então, observa aqui, ó. Uma função afim, turma, é toda a função que eu posso escrever da seguinte forma, ó, f de x igual a ax mais b. Ah, professor, então quer dizer o quê? Que a caricatura, a forma de uma função afim, vai estar escrita dessa forma aqui, ó. O A, ele representa um coeficiente e o B também representa um coeficiente. Coeficiente é o que mesmo? São números reais, tá certo? São números reais. Então, vamos só colocar aqui, ó, que o coeficiente A, ele pertence ao conjunto dos números reais e o coeficiente B também pertence ao conjunto dos números reais. Só que tem uma pequena observação, que o A ele não pode ser zero, ou seja, o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Porque se o coeficiente A for zero, pessoal, aqui vai dar 0 vezes x, vai dar 0. Ou seja, a função ela vai deixar aí, ó, de ser uma função do primeiro grau. Ela vai ser uma função constante, beleza? Vai sobrar só o B. Então, para evitar esse tipo de problema, toda vez que nós tivermos uma função assim, uma função afim, o coeficiente A não pode ser zero, beleza? O coeficiente A e o B são números reais e o coeficiente A não pode ser zero. Ah, professor, bacana. Eu também posso observar que o f de x, ele também representa o y da nossa função. Exatamente. Ou seja, esse y aqui, ele representa na função a imagem da função. Professor, o que é a imagem de uma função? A imagem da função é o valor de y quando eu conheço o valor do x. Certinho? Repetindo. A imagem da função é o valor do y quando eu conheço o valor do x. Ou seja, quando eu tenho o valor do x, eu posso encontrar o valor do y. E vice-versa. Quando eu tenho o valor do y, eu posso encontrar o valor do x. E o x é o que da função? O x, ele representa o domínio da função. O domínio da função. Então, são essas ideias aqui que nós temos que ter. O y é a imagem da função e o x é o domínio da função. Tá bom? Tem também o contradomínio da função. Só que o contradomínio da função ele não vai fazer parte, tá, da imagem da função. Ele só vai fazer parte do conjunto B, mas não a imagem da função. Beleza? Eu vou colocar aqui um exemplo, alguns exemplos para nós observarmos aqui. Ó. Se eu coloco aqui, ó, essa função aqui, ó, y é igual a 2x mais 1. Então, aqui ó, é uma lei de formação da função. Nesse caso aqui, a função é afim. Vamos observar aqui, ó, o coeficiente A, aqui, ó, o coeficiente A está perto do x. Ó. Então, o coeficiente A é 2 e o coeficiente B é o número 1. E o y aqui, ó, ele é representado por esse polinômio aqui, ó. Tá? Ele é representado por esse polinômio aqui, ó, do primeiro grau. Então, tudo que está depois do sinal de igual é o polinômio que representa a função afim. Certinho? Então, a função afim sempre vai estar escrita nessa forma aqui. Ó, o A, o X mais o B. O A é 2 e o B é 1. Tranquilo? Ah, pessoal, bacana. Se eu coloco assim agora, ó, f de x igual a raiz quadrada de 2x menos raiz quadrada de 2. Um exemplo. Ah, pessoal, bacana. Então, quer dizer o quê? Que o f de x é a mesma coisa do y. Pode aparecer y ou pode aparecer f de x. Bacana? Só que aqui o coeficiente A é um número real, só que é um número irracional. Ou seja, é um número irracional real. Tranquilo? Ele é representado pela raiz quadrada de 2. E o coeficiente B está sendo representado pela raiz quadrada de 2 também, certinho? Só que aqui tem o sinal de menos, ó. Então é menos a raiz quadrada de 2. Então o coeficiente B é menos a raiz quadrada de 2. Bacana, pessoal? Ah, professor, se eu coloco uma função assim, ó, y é igual a x. Será que essa função aqui é uma função afim?
É uma função afim. Só que essa função aqui é um caso particular de uma função afim. Essa função aqui, onde aparece só o coeficiente A, observa, pessoal, que não tem o coeficiente B. Ó. O coeficiente B ele não aparece aqui. Toda vez que o coeficiente B não aparecer, essa função aqui, ela recebe um nome especial, tá? É chamada de função linear, tá certo? É uma função linear. Então, toda vez que o coeficiente B for igual a zero, toda vez que o coeficiente B for igual a zero, nós vamos ter uma função linear. Bacana? Eu posso colocar qualquer número aqui. Eu posso colocar o número aqui, está subentendido que é 1, né? Tá certo? Mas eu posso colocar o 2 também, eu posso colocar o 3. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Então, toda vez que o coeficiente B for igual a zero, essa função vai ser uma função linear. Ah, professor, tem outros tipos de funções afins? Tem, eu posso colocar assim, ó, y é igual a 1/3 de x mais 2/5. Observe que aqui tem fração, mas não tem problema. O coeficiente A é 1/3 e o coeficiente B é 2/5. Então, essa função aqui todinha, caracterizada por esse polinômio do primeiro grau, é uma função afim. Então, toda função afim ela vai estar escrita nessa forma aqui, ó, ax mais b. Vamos fazer um exemplo de como que funciona o cálculo de uma função afim. Por exemplo, vamos supor que eu quero calcular a imagem de uma função, a imagem da função. Vamos colocar aqui, ó, calcule, vou colocar assim, ó, calcule a imagem da função, calcule a imagem da função. Tá aqui a função, ó, y, a função é essa daqui, ó, y igual a menos 7x mais 4. Quando x é igual a 2. Um exemplo, tá? Então, nós vamos calcular a imagem da função quando o x é igual a 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar o número 2 dentro dessa função aqui, ó. Quando eu fizer essa substituição aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar o 2, eu vou encontrar quem? O valor do y. E o valor do y representa o que para a gente? A imagem da função, certo? Então, o y é a imagem da função e o x é o domínio da função, beleza? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar que y é igual a quem? Menos 7 vezes, aqui é um sinal de vezes, ó, vezes quem? X. Mas quem é o x? 2. Aí você substitui aqui, ó. Fica menos 7 vezes 2 mais 4. Agora é só fazer devagarzinho aqui, ó. Y vai ser igual a quem? Primeiro resolvo o quê? A multiplicação para depois somar. Primeiro, vamos lá. Menos 7 vezes 2 dá menos 14. Menos 14 mais 4. Ah, bacana, professor. Então quer dizer o quê? Que o y aqui, ó, vai ser igual a... Ó, estou devendo 14, estou pagando 4. Eu vou ficar devendo quanto ainda? 10. Então, como eu vou ficar devendo, vai ficar menos 10. Ah, bacana, professor. Então, quer dizer o quê? Que esse menos 10 aqui representa aqui para a gente a imagem da função quando x é igual a 2. Bacana, turma? Então, aqui, ó, esse valor aqui representa a imagem. É isso aqui que é chamado de imagem da função. Ou seja, é o valor de y, é o valor do y quando eu conheço o valor do x. Então, para cada valor do x, eu vou encontrar uma imagem. Ah, professor, se eu pegar essa mesma função aqui, e quiser encontrar uma outra imagem, vamos colocar aqui x igual a menos 3, por exemplo. Qual vai ser a imagem quando x for igual a menos 3? Aí eu pego essa função aqui, ó. Vai ficar y igual a quem? Menos 7, que multiplica menos 3, ó, porque o x agora é menos 3. Eu vou colocar entre parênteses, ó, menos 3 mais 4. Ou seja, quem vai ser o y? Vai ser igual a... Primeiro eu resolvo essa multiplicação aqui, só que vem aqui tem um joguinho de sinal, ó, menos vezes menos dá mais. Então dá mais 7 vezes 3, 21. 21 mais, aí repete o 4. Então quanto que vai dar? Mais 21 mais 4. 21 mais 4 dá 25. Ou seja, essa daqui é uma outra imagem. Ou seja, a imagem do número x igual a menos 3. Então, qual é a imagem do x igual a 2? É menos 10. E qual é a imagem do x igual a menos 3? É 25.
Ou seja, para cada valor de x, você vai encontrar